Olá pessoal, graça e a paz, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Pois bem, vamos então continuar tratando acerca da questão concernente à teonomia. Eu me chamo Caleb Elias de Carvalho Barbosa. Nesse vídeo estaremos então abordando o ponto no que tange a teonomia e hermenêutica. Pois muito bem. Hermenêutica se refere à arte da interpretação. Ela lida com os princípios adequados da exegese. Em termos gerais, a teonomia mantém o princípio histórico da interpretação histórico-gramatical, característico do protestantismo. Isso implica que a teonomia requer uma análise cuidadosa das escrituras, levando em consideração todos os elementos pertinentes de um texto específico, incluindo detalhes sintáticos e léxicos, juntamente com o contexto literário, histórico e teológico. O desafio específico para a teonomia reside na interpretação e aplicação da lei bíblica em nosso contexto atual e cultural. Esta exposição da abordagem teonômica para interpretar a lei de Deus começará examinando três perspectivas fundamentais que a teonomia traz para essa tarefa. Primeiramente, a teonomia não defende, como alguns alegam, uma transferência direta e simplista da lei bíblica para os dias atuais. Ela não ensina que devemos adotar as leis dadas a Israel sem considerar os fatores teológicos e culturais únicos a Israel e aplicar essas leis em nossos dias. Em segundo lugar, a teonomia acredita que o princípio moral subjacente a cada mandamento é universal e imutável, e que esse princípio, uma vez confirmado por uma exegese cuidadosa, pode e deve ser aplicado em nossa atualidade e cultura. Em alguns casos, será relativamente fácil identificar o postulado moral, especialmente quando o próprio mandamento é expresso em termos de um princípio universal, enquanto em outros casos isso será mais desafiador, uma vez que o mandamento é formulado em termos da posição singular de Israel como a nação pactuada do Antigo Testamento. Em terceiro lugar, a teonomia reconhece plenamente a complexidade envolvida na interpretação e aplicação da lei bíblica. Os teonomistas não alegam possuir todas as respostas ou ter resolvido todas as questões sobre como compreender o texto bíblico. A tarefa de interpretar e aplicar a lei bíblica exige humildade, diligência e habilidade. Mais especificamente, a abordagem teonômica para interpretar e aplicar a lei bíblica fundamenta-se em 5 princípios hermenêuticos. O primeiro, e possivelmente o mais crucial, é o princípio que estipula que somente Deus, o legislador, detém a autoridade para acrescentar ou subtrair algo do que ele ordenou. Não acrescentareis a palavra que vos mando, nem diminuireis dela, para que guardeis os mandamentos do Senhor vosso Deus, que eu vos mando. Deuteronômio 4:2 e também Deuteronômio 12:32. Em virtude desse princípio, é apropriado assumir a validade e autoridade contínua de cada mandamento de Deus na Escritura, a menos que Deus mesmo indique posteriormente nas Escrituras que uma lei específica foi alterada, modificada ou revogada. Deve existir uma garantia bíblica clara antes de declararmos que um mandamento de Deus não é mais vinculativo para nós nos dias atuais. É pura presunção que o ser humano dispense qualquer lei de Deus sem uma autorização escrita definida para tal ato, proveniente do próprio legislador. Adicionalmente, considerando que a lei moral é universal e imutável, é apropriado presumir uma continuidade entre os requisitos morais da lei do Antigo Testamento e os padrões morais para a Igreja do Novo Testamento. Portanto, em relação à lei do Antigo Testamento,
Testamento, os cristãos deveriam encarar como obrigatórios seus mandamentos específicos, a menos que o Novo Testamento ensine explicitamente o contrário. Dessa maneira, a abordagem bíblica à lei do Antigo Testamento é fundamentada na suposição de continuidade, ao mesmo tempo em que reconhece o Novo Testamento como a autoridade final para o uso e aplicação da lei do Antigo Testamento nesta dispensação. Outro princípio de interpretação crucial é o reconhecimento de que a lei do Antigo Testamento consiste em dois tipos distintos: leis cerimoniais e morais. Essa distinção dupla é evidente em diversos textos bíblicos, como em Provérbios 21:3. Fazer justiça e juízo é mais aceitável ao Senhor do que sacrifício. Ou em Mateus 9:13. Ide, porém, e aprendei o que significa: misericórdia quero e não sacrifício. A referência disso se encontra em Salmo 40, 6-8, 58, Jeremias 7, 22-23, Oséias 6:6, Amós 5, 15, 21-24, Mateus 12, 7. As leis cerimoniais regulamentavam a adoração de Israel e forneciam meios pelos quais o pecado poderia ser expiado por meio do sacerdócio e dos sacrifícios de animais. Sob a categoria da lei cerimonial, incluiríamos aquelas leis que tratavam especificamente da separação de Israel das nações pagãs. Por exemplo, as leis dietéticas em Deuteronômio 14, 3-21, e de sua vida na terra de Canaã, como as leis de herança em Números 27, 8-10, o casamento levita em Deuteronômio 25, 5-10, e a Guerra Santa contra os Cananitas em Deuteronômio 20, 16-18. As leis morais do Antigo Testamento estabeleciam os padrões justos de conduta para o povo pactuado de Deus. Essas leis morais são expressas como preceitos e máximas gerais, como, por exemplo, não furtarás, ou como jurisprudências que prescrevem a conduta em casos específicos, determinando assim o dever moral para todos os casos relacionados, como visto em Êxodo 23:4. É crucial compreender que as leis civis de Israel não formam uma terceira categoria de lei. As leis civis são, na verdade, um subsistema da lei moral. A lei civil de Israel representa a manifestação da lei moral em termos de ética social e política. Portanto, a lei civil de Israel estabelece princípios universais de justiça civil e retidão política. Deve ser reconhecido que nem sempre é claro a qual categoria cerimonial ou moral pertencem certas leis do Antigo Testamento. No entanto, essas são as categorias bíblicas e devemos aderir a elas. A falta de discernimento apropriado quanto à natureza cerimonial ou moral de uma lei do Antigo Testamento pode resultar no uso inadequado do Antigo Testamento nesta era da Nova Aliança. Por quê? É importante e fundamental para a questão tratada que haja o esclarecimento pelos dois princípios a seguir. O terceiro princípio da interpretação teonômica é o ensino do Novo Testamento de que as leis cerimoniais do Antigo Testamento eram tipológicas em natureza, prenunciando a pessoa e obra do Senhor Jesus Cristo. Consequentemente, a vinda de Cristo trouxe uma mudança na lei e encerrou a observância dessas sombras do Antigo Testamento. Lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois de fato sem fermento. Pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. 1 Coríntios 5:7. Contudo, nem mesmo Tito, que estava comigo, sendo grego, foi constrangido a circuncidar-se. Gálatas 3:2. Porque ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derrubado a parede da separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne as leis dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz. Efésios 2:14 e 15. Porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir, porém o corpo é de Cristo. Colossenses 2:17.
que proíbem o casamento e exigem abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ações de graças pelos fiéis e por quantos conhecem plenamente a verdade. Pois tudo que Deus criou é bom, e recebido com ações de graças, nada é recusável, porque pela palavra de Deus e pela oração é santificado. 1 Timóteo 4, 3 ao 5. Ora, visto que a lei tem sombra dos bens vindouros, não a imagem real das coisas, nunca jamais pode tornar perfeitos os ofertantes, com os mesmos sacrifícios que, ano após ano, perpetuamente eles oferecem. Hebreus 10, 1. Continuando então. O cumprimento da lei cerimonial em Cristo e o fato de que essas leis não são mais obrigatórias hoje são claramente ensinados no Novo Testamento. A Confissão Batista de Londres oferece um resumo útil da lei cerimonial e sua relação com Cristo. Abre aspas. Além desta lei, comumente chamada de lei moral, Deus houve por bem dar leis cerimoniais ao povo de Israel, contendo diversas ordenanças simbólicas, em parte, de adoração, prefigurando Cristo, as suas graças, suas ações, seus sofrimentos e os benefícios que conferiu, e em parte, estabelecendo várias instruções de deveres morais. As leis cerimoniais foram instituídas com vigência temporária, pois mais tarde seriam abrogadas por Jesus, o Messias, e único legislador, que, vindo no poder do Pai, cumpriu e revogou essas leis. A vinda de Cristo e o estabelecimento da Igreja do Novo Testamento também alteraram o status de Israel do Antigo Testamento. A participação no povo pactuado não está mais limitada ao Israel nacional, mas está aberta a todos os que creem em Jesus Cristo, independentemente de sua origem étnica ou nacional. Efésios 2, 11 ao 22, Gálatas 3, 16, 26 ao 29. A circuncisão e a identificação de uma pessoa com a nação de Israel deixaram de ser requisitos para o crente do Novo Testamento. Gálatas 2, 3 ao 5, 5, 1 ao 6, 6, 15. A Igreja de Cristo não está restrita aos palestinos e judeus. Ela se expandiu por todo o mundo e abrange todas as nações. Mateus 28, 19 ao 20, Salmo 2, 6 ao 9. O Israel do Antigo Testamento era uma prefiguração da Igreja do Novo Testamento. E o reino de Israel na Palestina antecipava o reino mundial do Messias. Romanos 4, 11 ao 13, Gálatas 6, 16. Portanto, conclui-se definitivamente que as leis do Antigo Testamento relacionadas à separação de Israel das nações e a sua vida na terra de Canaã foram revogadas, visto que eram ordenanças típicas, designadas apenas até o tempo da reforma em Cristo e o estabelecimento da ordem do Novo Testamento nele. No entanto, isso não implica que a lei cerimonial não tenha um valor ou aplicação para os crentes hoje, como explicado por Calvino, abre aspas, com respeito às cerimônias, há alguma aparência de mudança ocorrendo, mas foi apenas o uso delas que foi abolido, pois o seu significado foi mais plenamente confirmado. A vinda de Cristo não tirou nada, nem mesmo das cerimônias, mas, pelo contrário, as confirmou, exibindo a verdade de sombras. Fecha aspas. Portanto, quando essas leis são examinadas à luz do seu cumprimento em Cristo, elas retêm importância como uma ferramenta de ensino para compreender melhor a Cristo, sua obra e sua igreja. A teologia subjacente à lei cerimonial é a mesma teologia que Cristo cumpre. A primeira é a teologia em sombras, enquanto Cristo é a teologia na substância. A confissão belga expressa essa verdade da seguinte maneira, abre aspas, cremos que as cerimônias e figuras da lei terminaram com a vinda de Cristo, e que assim todas as sombras chegaram ao fim. Por isso, os cristãos não devem mais usá-las. Contudo, para nós, sua verdade e substância permanecem em Cristo Jesus, em quem tem seu cumprimento. Fecha aspas. O quarto princípio hermenêutico afirma que o Novo Testamento confirmou as leis morais do Antigo Testamento como obrigatórias para os dias atuais. Não penseis que vim revogar a lei
ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Mateus 5,17. Mestre, qual é o grande mandamento na lei? Respondeu-lhe Jesus: Amarás o Senhor teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. O segundo, semelhante a este, é: destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Mateus 22, 36 ao 40. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto, o que for impossível à lei, no que estava enferma pela carne, isso fez Deus enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa, e no tocante ao pecado. E com efeito condenou Deus na carne o pecado a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Romanos 8, 1 ao 4. A ninguém fiqueis devendo coisa alguma, exceto o amor com que vos ameis uns aos outros. Pois quem ama o próximo tem cumprido a lei. Pois isto, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás. E se há qualquer outro mandamento, tudo nesta palavra se resume: amarás o teu próximo como a ti mesmo. O amor não pratica o mal contra o próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. Romanos 13, 8 ao 10. A circuncisão em si não é nada, a incircuncisão também nada é, mas o que vale é guardar as ordenanças de Deus. 1 Coríntios 7, 19. O Novo Testamento valida plenamente a autoridade contínua da lei moral revelada nas Escrituras do Antigo Testamento. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. 2 Timóteo 3, 16 ao 17. Os apóstolos falam sobre Cristo oferecendo um sacrifício melhor e instituindo um sacerdócio superior, mas nunca mencionam Cristo estabelecendo padrões morais superiores. O Novo Testamento aprofunda nessa compreensão da lei moral de Deus, mas não nos dá uma nova lei moral. Ele completa a revelação de Deus ao homem e, portanto, finaliza a exposição da lei moral de Deus. No entanto, não se encontra no Novo Testamento um único versículo que menospreze qualquer dos padrões morais do Antigo Testamento. O Novo Testamento demonstra uma harmonia perfeita entre os padrões éticos revelados por Moisés e os profetas e aqueles revelados por Jesus e os apóstolos. Portanto, a Escritura do Novo Testamento instrui-nos a considerar as leis morais do Antigo Testamento como obrigatórias hoje e as leis cerimoniais como abrogadas. O fracasso em reconhecer esse ensino abrirá a porta para o abuso da lei do Antigo Testamento na Igreja do Novo Testamento. A busca no Novo Testamento por qualquer verso que desvalorize os padrões morais do Antigo Testamento será em vão. O Novo Testamento apresenta uma harmonia perfeita entre os padrões éticos revelados por Moisés e os profetas e aqueles revelados por Jesus e os apóstolos. Assim, as Escrituras do Novo Testamento nos orientam a considerar as leis morais do Antigo Testamento como obrigatórias hoje, ao passo que as leis cerimoniais são vistas como abrogadas. A falta de reconhecimento desse certamente fará com que haja a abertura para o abuso da lei do Antigo Testamento na Igreja do Novo Testamento. O último princípio para a interpretação da lei bíblica, e será observado nessa abordagem que estamos tratando, é a necessidade de levar em consideração as diferenças culturais entre os tempos bíblicos e os nossos dias. Se quisermos aplicar adequadamente os princípios eternos da lei de Deus ao mundo moderno, devemos compreender e superar as descontinuidades culturais. A tarefa neste sentido é discernir e separar o padrão obrigatório da lei moral de sua expressão cultural no Antigo e no Novo Testamento. E, em seguida,
aplicar esse padrão obrigatório à nossa cultura e contexto. Como afirmado anteriormente, muitos dos mandamentos bíblicos são dados em termos de padrões morais universais. O problema para nós, ao lidar com essas leis, não é interpretação ou aplicação. Nosso desafio é a obediência. No entanto, os mandamentos bíblicos que declaram a lei moral em termos da cultura bíblica exigirão que determinemos o princípio moral que fundamenta o mandamento. É a lei moral que informa que é obrigatória a lei, e não necessariamente a expressão cultural da lei. A dimensão cultural da interpretação bíblica é desafiadora, mas muito necessária. No entanto, devemos tomar cuidado para que o elemento cultural não seja usado pelos opositores da lei de Deus para invalidar o ensino e a autoridade da Santa Palavra de Deus. A abordagem teonômica à ética cristã requer o estudo diligente e cuidadoso da lei de Deus. Os teonomistas reconhecem plenamente que a interpretação e a aplicação da lei bíblica são tarefas árduas e desafiadoras, rejeitando qualquer abordagem simplista do assunto. Se os cristãos desejam conhecer e entender a lei de Deus e aplicá-la adequadamente a todas as esferas da vida, devem prestar atenção ao mandamento de Deus para meditar na lei do Senhor dia e noite. Pois bem, vamos encerrando mais um vídeo. Eu peço que curta, compartilhe e comente nesse vídeo para engajar o trabalho do movimento da tradição teonomista reformada brasileira no YouTube. Compartilhe com seus amigos, familiares, conhecidos, com irmãos em Cristo. A teonomia é um assunto extremamente importante. Eu espero que o conteúdo desse vídeo sirva de edificação para a sua vida, bem como para outros irmãos em Cristo. Vamos ficando por aqui. Obrigado pela sua atenção, por ter assistido o vídeo até o final e até o próximo vídeo.